Tá gravando? Pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui, mais uma edição do Café com Macaxeira. Desta vez eu estou recebendo o amigo aqui, o companheiro de longas datas, Irã Vicente. Eu estava até comentando com ele que depois que a gente deixa de ser conselheiro tutelar, que os títulos aparecem, né? Verdade. Formado em letras, radialista, músico atualmente, estudante de música. Estudando, né? Estudando. Voltei agora há pouco. Mas na época que a gente está no conselho tutelar, o pessoal só já é conselheiro tutelar, né? Mas enfim, isso é uma pauta que nós decidimos, uma pauta que inclusive eu pedi para que Irã sugerisse a pauta, né? E não podia fugir da formação dele, que é em comunicação, né, Irã? Isso. Então, acho que é de grande importância essa pauta que foi sugerida por Irã, que é a comunicação interpessoal e a comunicação institucional do Conselho Tutelar, né? De imediato, Irã, quero agradecer as pessoas que estão interagindo ali conosco, Carlos Henrique Cacá, Marcelo Nascimento, manda um abraço aí para você, ó. Abraço, Marcelo. João Negão já tá ali plantão também. Marcelo, companheiro de longas. Gilson da Tancredo. Aí, Gilson. Marta Antunes. Gilson, meu companheiro de RPA durante muitos anos. Uma palavra, Irã Santos. E vocês estão convidados a interagir conosco, fazendo as perguntas e a gente vai responder aqui. Exatamente, até porque não adiantaria nada se a gente não tivesse condições de passar o conhecimento e o conhecimento chegar até vocês e vocês nos ajudarem com os questionamentos para a gente poder crescer. Mariana Machado também, lá de São Paulo. Olha aí, estamos chegando longe, graças ao milagre da comunicação, né? Bom, como o André falou, eu sou formado em letras, sim, fui da primeira turma de radialismo da Escola Técnica Federal de Pernambuco, estudei até o 6º período de jornalismo, não concluí, passei praticamente uma década no Conselho Tutelar, tem-se aí algumas experiências muito gratificantes no segmento de criança e adolescente, infância e juventude, mas quando o André me chamou para esse tema... Café, né? Café, rapaz, tem um café. Tem um café com macaxeira. Café não é, o café é com macaxeira, mas o bolo de macaxeira. O bolo é de macaxeira, tá aí. Então, assim, quando a André me propôs primeiro participar, eu me sinto extremamente honrado em poder falar com muitos colegas que interagiram conosco, que nós nos vemos aí pelos seminários Brasil afora, pelos congressos e tal, e hoje a gente está aqui voltando para tentar dar essa contribuição. A contribuição, ou melhor, o convite que a André me fez foi muito valoroso, porque nós precisamos nos debruçar mais acerca das questões que versam sobre comunicação, não a comunicação daquele produto que eu quero vender ou daquilo que eu possa comprar. Não é isso que a gente está falando, até porque todos nós sabemos que o que nós tratamos, a forma como nós tratamos e do que nós tratamos especificamente de pessoas, seres humanos e, como tal, os direitos humanos dessas pessoas humanas. Então, nós temos aí um leque muito amplo ao se tratar do direito humano à comunicação, mas quando a gente tentou, vamos dizer assim, delinear esse tema para a comunicação interna do Conselho Tutelar, a comunicação interpessoal e a comunicação institucional, e aí nós teríamos muito tempo para falar disso, mas aí eu já estou pedindo aqui a André para que a gente, em outra oportunidade, nós tenhamos nas condições de fazer um analítico mais firme em cima desses dois segmentos. Uma, porque é muito óbvio que para a comunicação vamos dizer assim, é relegado o papel de tudo aquilo que nas organizações não funciona bem. O que é que se diz logo? É falha na comunicação. O ruído é na comunicação. Quando, na verdade, nós precisamos entender que o ser humano, para qual aquela comunicação está indo e, eventualmente, voltando, qual é a situação daquele ser humano naquele exato momento para absorver ou não aquela mensagem proposta por aquele órgão emissor. Então, nós precisamos entender como é que vai se dar esse feedback. E aí, nós temos dentro dos conselhos tutelares situações que são sim de falha de comunicação, mas vai muito também da condição psicológica, por assim dizer, e psíquica e comportamental
daquela pessoa que está interagindo naquele grupo, especificamente o grupo de 5, né? Vamos falar assim do colegiado. Mas não são só os 5. Nós temos os auxiliares administrativos que fazem parte do CT, temos os motoristas que fazem parte do CT, temos as pessoas que não são, que não foram escolhidas para o conselho, mas que eventualmente estão prestando serviço ao conselho. E isso tem que ser uma coisa muito fina, entendeu, André? Tem que ser uma sintonia muito clara, porque não adianta eu falar, André não entende, o outro entende, mas a maioria não entendeu, e aí a complicação ela se torna um pouco maior, a comunicação fica travada e, por assim dizer, ela não vai fluir, e os resultados daquela comunicação não vão dar a estabilidade que precisa o órgão para poder funcionar. Como é que a comunicação, ela começa a falta de comunicação começa a não dar o resultado esperado dentro do Conselho Tutelar? Na simples ação daquela formação do colegiado nos finais de semana ou a cada 15 dias, ou seja lá como for, que foi decidido por cada órgão tutelar. Se naquele momento não houver o compromisso para que nós nos juntemos ali naquele momento para fazermos valer o colegiado do Conselho Tutelar e aí trazer através da comunicação o que foi vivido por todos e colocados naquela mesa, naquele momento, para que a gente possa debulhar aquele milho e trazer então um resultado, não vai funcionar, não vai ser proveitoso, e se não houver essa comunicação, nem no colegiado, nem no dia a dia, nós vamos estar fadados a um fracasso. E eu vou dizer, e vou repetir, o fracasso não é da comunicação. O fracasso é da forma como a tal comunicação foi adotada ou não, para que a gente chegue, né, nos nossos resultados comuns e aí, né, já pulando para a comunicação institucional, dar resultado para o nosso usuário cidadão na ponta. Portanto, é preciso que se separe. Nós temos que ter uma boa relação interpessoal, e essa relação interpessoal ela está calcada quase 80% e um pouco mais na forma como você se comunica com o seu colega, com o seu parceiro de conselho tutelar. Essa pessoa pode ser, desde, como já foi falado, desde a pessoa da limpeza, o administrativo, o motorista, até os próprios 5 colegas. E isso é imprescindível. Se não houver essa afinidade, essa fineza nessa comunicação, nós vamos ser um órgão fadados ao fracasso, até porque a gente não se entende. Eu costumava dizer, quando eu estava no conselho, que os problemas que vêm de fora são muito grandes, são complexos, são complicados, mas o grande problema muitas vezes estava dentro do conselho tutelar, quando a gente não conseguia se entender, quando a gente não conseguia falar a mesma língua. E quando eu digo falar a mesma língua, não é todos concordando com tudo, não é isso. É nós estabelecermos uma relação de respeito e reciprocidade para que nesta comunicação a gente tivesse o melhor resultado possível, para que aquela violação, para que aquele resultado lá na ponta fosse mais efetivo. E fatalmente esse resultado vai começar com essa relação tranquila nos pares com os pares. Né? É isso que a gente precisa prezar, precisa atacar. Me permita. Permito. Uma coisa que eu aprendi na comunicação, que o segredo da comunicação não é o que a gente fala, né? E sim o que as pessoas entendem, né? Sim. Então é o seguinte, a gente primeiro que tem que ter a percepção, né, e a certeza que não existe o conselho tutelar unilateral, ou seja, do conselheiro tutelar. Existe o órgão colegiado, portanto e para tanto, se faz necessário uma comunicação de forma oficial, né? Eu trago essa preocupação porque hoje nós temos, assim, nós hoje estamos vivenciando a geração Y. Apesar de fazer parte da geração X, mas nós somos da geração Y. E uma coisa, a mídia alternativa é excelente, mas uma coisa que um fator que a gente tem que ponderar e levar em consideração é a comunicação via WhatsApp, via redes sociais. Sim. Porque eu tenho a preocupação do seguinte, André Macaxeira, Conselho
Tutelar. Quando eu abro a boca para falar, eu abro a boca para algum público. Eu atinjo alguém. Irã, quando vai falar, Irã atinge algum público. O público-alvo. O público-alvo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado no que a gente vai falar. Sim. E que nós estamos vendo hoje, com as redes sociais, né? A gente vê muita violação de direitos, inclusive. Né? A gente vê que pessoas que são defensores de direitos humanos, até sem querer, né, cometem alguma violação. Tipo, essa semana jogou o esporte perdeu. O que eu mais vi foi os memezinhos, né, fazendo divulgação homofóbica, xenofóbica e todo tipo de coisa. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da comunicação nas redes digitais, nas redes sociais. André, é preciso que a gente faça um que os caras chamam aqui de reporte, ou raporte, né? Que é reler tudo novamente, é voltar a fazer, voltar a ver. Quando você fala dessa questão das mídias sociais e do tipo de linguagem que as pessoas estão usando e com qual propósito você está usando, você tem que entender as condições de comunicação, né, como uma questão, comunicação como questão subjetiva. Quando você joga, é o que você falou, quando você joga a mídia, né, quando você joga a informação na rede social, você vai captar, você vai capturar, você vai chegar a todo o tipo de público. Muita gente, muitas dessas pessoas desse tipo de público, alguns vão concordar, outros nem tanto, e outros não vão concordar de forma alguma. E aí é preciso que a gente tenha um cuidado muito, tem um esmero muito grande, porque o que você vai colocar na rede vai chegar lá no astronauta da NASA, porque se ele estiver conectado, ele vai pegar você e vai ver. Se você eventualmente estiver na rede com ele, ele vai ver. Então você vai estar com uma linguagem universal falando para todos os cantos deste planeta. Então quando você coloca universo online. Um universo online. Quando você coloca uma mensagem que ela tenha o cunho homofóbico, o cunho xenofóbico, quando você coloca fotos de crianças e adolescentes na rede, mesmo que seja, e a gente tem que ter cuidado, mesmo que desaparecidos, fulano desapareceu, pá, bota. A gente tem que ter fulano é acusado de abusar sexualmente de tal criança. Essa criança, aparece a foto do cara. A foto do agressor e a foto da criança. O agente agressor gente, nós precisamos entender que isso é uma condição que pode ser muito perigosa quando você coloca fotos de pessoas vítimas, né, ou agentes violadores. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí eu volto para aquela velha questão do que é que eu estou fazendo, quem está fazendo o que e aonde. Porque se a gente não tem a mínima noção do que é um freio, para você não ter você ter a habilidade de fazer uma crítica, e eu devo colocar isso, não devo colocar isso, né? Até porque, lembramos todos nós, nós somos defensores de direitos humanos, né? Especificamente de crianças e adolescentes. E esta ferramenta que aqui está, ela nos diz que a exposição de criança e adolescente é crime. Então, essa é uma coisa que a gente tem que prezar. Pedindo licença aqui para André, eu queria derivar também para a questão da comunicação institucional, não só na questão da venda da imagem do Conselho Tutelar, mas, sobretudo, no resultado que vai haver quando você, conselheiro tutelar, ou quando o Conselho Tutelar, no papel das associações, vão expor esse retrato institucional do Conselho para os diversos órgãos. Eu estou falando isso na condição midiática, né? Como é que nós devemos nos apresentar para a mídia? Essa é uma questão. Mídia, né, como veículo dissipador da informação. Mídia TV, mídia rádio, mídia rede social, mídia eletrônica, mídia digital, enfim, mídia impressa, todo tipo de mídia. Mas aí tem um outro viés, que é a comunicação institucional do Conselho Tutelar com os outros órgãos. Aí vem comunicação do Conselho Tutelar com o Ministério Público, comunicação do Conselho Tutelar com o Poder Judiciário, comunicação do Conselho Tutelar com gestores afins,
comunicação do Conselho Tutelar com as diversas secretarias, enfim, de que maneira está sendo feita essa comunicação dita institucional. A relação com a imprensa. A relação com a imprensa é uma coisa para além das questões que a gente já discutiu, da questão de expor na rede social, o que eu devo noticiar a imprensa do Conselho Tutelar? Aconteceu um caso de abuso, um caso extremamente gritante. O Conselho Tutelar, às vezes, na ânsia de se fortalecer, na ânsia de acertar e na ânsia de se fortalecer enquanto órgão para a sociedade, convida a mídia, muitas vezes a mídia, a imprensa televisada e o rádio, para fazer o registro daquela situação. Precisamos ter sensibilidade para entender aquilo ali vai dar que tipo de resposta para a sociedade, que tipo de encaminhamento para o público. Será que aquilo ali é o que o povo está querendo ver, é que a sociedade está querendo ver, ou aquilo ali é mais uma violação que nós desavisadamente estamos cometendo quando ligamos, tem aqui aquela matéria, aquele caso que deu essa repercussão. Chama aí o repórter, vem para cá, que está aqui comigo, está no meu conselho, está no conselho. Lembrando que qualquer uma dessas ações, você tem que convocar o seu colegiado para poder você colocar, ainda que, no meu entendimento, esteja violando o direito daquela criança. Mas bota a taxa. Mas não aparece tudo. Mas gente, esse não é o nosso papel. E assim, em relação à imprensa, a gente tem que se policiar bastante, porque a imprensa vive da informação. E às vezes o conselheiro tutelar tem o que mais a imprensa quer, que é a informação. E a informação resguardada. Né? Aí liga de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fazendo dá certa pressão para querer informação. E às vezes, até na fragilidade mesmo do conselheiro, ele vai, solta, a imprensa vai lá, joga de qualquer forma. Às vezes, no mesmo colegiado, eu falo uma coisa e irão falar outra, o conselheiro fala outra. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Isso é uma coisa que nós já dialogamos muito em relação a isso, do Conselho Tutelar se posicionar de forma oficial e através de nota, inclusive, né? Tirar a posição através de nota. Né? O Conselho Tutelar tem que realmente ocupar o espaço do seu tamanho, né? Do seu tamanho, da sua importância. E da sua importância. Sem procurar violar o direito daqueles que nós mais protegemos. Exatamente. Sem expor. Sem expor a criança, adolescente, a família. Sem expor, inclusive, André, o próprio órgão, porque isso é perigoso. Quando você começa a colocar muito o CT, o Conselho Tutelar, à frente, né, de certas situações de violação. Inclusive, não é atribuição também. Tem colegas que vão, né, inclusive eu convidei George Bonifácio para a gente fazer um debate em relação ao Disque 100. Próximo debate vai ser em relação ao Disque 100. George disse que ia fazer. Quantos programas vão ter? Tem muitos companheiros que vão, né, atrás, vão averiguar essas denúncias que o Disque 100 distribui para o Conselho Tutelar, distribui para o Ministério Público, distribui para delegacias especializadas. Mas mesmo assim, alguns companheiros do Conselho Tutelar insistem em investigar e apurar se realmente atendem esse crime ou não. Isso torna o Conselho Tutelar vulnerável, o Conselho Tutelar em si fica vulnerável. Claro, porque o entendimento que quem está dentro da comunidade tem, inclusive o agente violador, é de que nós, conselheiros, estamos fazendo o papel da polícia. E ele não pensa que nós estamos fazendo o papel da polícia, eles pensam que nós estamos fazendo o papel da pré-investigação policial, ou seja, eu vou lá, identifico e entrego à polícia. O Conselho Tutelar não trabalha em conjunto com a polícia. O Conselho Tutelar requisita os serviços de segurança que estão expressos no Estatuto, no artigo 136, como serviço de segurança, como serviço de saúde, como serviço de educação e outros que possam vir, advir da própria transposição do Estatuto enquanto guardião da política de garantia de direitos. Agora, uma coisa é você fazer a investigação, a outra coisa é você publicizar a investigação, e outra coisa diferente também é saber qual é o interesse da organização Conselho Tutelar nessa informação que você está jogando na mídia. Qual é o interesse? Serve para quê? Para quem? De Jair lá de Lima está mandando um abraço e fazendo uma pergunta também. Um abraço de Jair, vamos ver. Qual a forma oficial do Conselho Tutelar? Se há modelo padrão de comunicação
interna, né, e externa na questão das formalidades, dos ofícios, né, que chama instrumental, Irã. Instrumental, que não deixa de ser uma comunicação. Não, justamente foi essa relação institucional que eu falei, da comunicação entre Ministério Público e Poder Judiciário. Isso tem, e nós temos aqui, né, neste Estado, pessoas... Os poderes, né? Legislativo, executivo... Eu acho que para você... Existe, e pessoas aí que estão assistindo, inclusive nosso querido Geraldo Nobre, que pode falar disso também. Geraldo, tá aí. Você tem os modelos, né, que diríamos assim, técnicos, com um linguajar apropriado, mas o que é interessante é você ter clareza no conteúdo. Você vai fazer o quê? Você vai pedir o quê? Você tá chegando em que situação? A situação foi gerada como? E o que é que você está propondo? O que é que você está dizendo? Porque muitas vezes a gente entende que alguns colegas fazem uma dissertação no ofício e ali ele se perde. Ele fala uma coisa aqui no começo e fala no meio, depois, em vez de concluir, volta para o começo novamente, e isso atrapalha. Isso, inclusive, faz parecer ao Ministério Público, ou ao Judiciário, ou a outro órgão, que o Conselho Tutelar não tem habilidade na comunicação. Então, era de bom tamanho, de bom alvitre, que os conselheiros pudessem, sempre que preciso, nas capacitações, nas formações, por aí afora, ou até mesmo de interesse próprio, entender como é que se faz a comunicação oficial. Claro, a pessoa não pode não querer utilizar o modelo específico, né? Mas você vê como é que o Ministério se comunica com a gente. Como é que ele manda as correspondências dele? É observar aquilo dali e fazer, não igual, mas de uma maneira que você tenha objetividade no que você está tratando. Se for preciso citar leis, tenha a clareza no que está citando das leis e dos artigos, a referência à citação, faz a referência ao estatuto, ou qualquer que seja o apêndice que você... Porque é um detalhe engraçado. O Conselho Tutelar, ele não só tem um estatuto para se apoiar quando vai fazer uma petição ao juiz ou quando vai responder. Ele tem um estatuto como base, mas ele tem que conhecer também as outras leis, minimamente. Até porque, se ele não souber disso, o Estado ou o promotor pode não entender, e aquilo ali, tudo que é trabalho, vai por água abaixo. Então, assim, a comunicação tem que ser feita de forma muito clara. E aquele ou aqueles que não detêm, né, total conhecimento, como a gente aqui também não detém, mas a gente está aprendendo todo dia. Segundo Paulo Freire, nossa vida é um processo pedagógico, e a cada momento você se descobre, você se conhece. Agora mesmo a gente estava falando de quê? Literatura no seu curso de letras. Né? A literatura, o que é? A literatura não existe. A literatura é o abstrato. Algo imaginário visionário do momento que alguém escreveu, que alguém viu, que alguém sentiu naquele momento e que ficou lá, na literatura. Então, assim, é preciso que a gente tenha muito cuidado com isso, e quem não sabe ou quem ainda não se empoderou, procure. Porque eu acho que a grande ferramenta do Conselho Tutelar, e a grande ferramenta para todos, é a questão da comunicação. Comunicação e informação. Agora, entendendo que informação não é tudo que você vê. Informação não é tudo que você ouve. Informação não é tudo que chega nos nossos ouvidos, nem chega nos nossos olhos. A gente tem que saber entender que informação... Santana está ali também. Um abraço para Edinho. Ana Paula Viana Torres. Ana Paula, que foi gerente da Raide Luz. Ana Paula, companheira de muitas batalhas. Ana Paula. Era gerente quando eu fui... no meu primeiro mandato, ela já era gerente da Casa Raio de Luz, se não estou enganado. Também. Então, assim, com relação à comunicação institucional, com o interesse da organização disso, né? E com o interesse do público-alvo. Você tem um público-alvo para atingir. No caso, quando é o Ministério Público e o Judiciário, estou fazendo direito, a minha comunicação institucional vai dar resultado lá quando chegar na mão do promotor, do juiz. Quando for para a sociedade, vai estar dando resultado que eu quero, esperado. Porque a comunicação privada, gente, é uma coisa. A comunicação pública é outra, completamente diferente. Geralmente a comunicação privada, né, ela quer lhe conduzir para alguma situação, ela está querendo te vender alguma situação, ela está querendo te colocar em uma posição em que você tem que escolher A, B ou C, às vezes. Comunicação oficial, comunicação do setor público é diferente. Nós temos o cidadão para dar satisfação. E esse cidadão, ele não pode ser induzido a erro
tal qual nenhuma das entidades nas quais a gente dialoga frequentemente e diariamente. Você não pode ter, você tem que ter o cuidado para não induzir a erro o próprio Ministério Público, o próprio Judiciário, o gestor público, quem quer que seja que esteja ao nosso redor. Nós temos que ter clareza nessa comunicação. E peço novamente, André, licença para a gente reportar o primeiro ponto, né? Vamos observar, gente, como é que nós estamos nos comunicando entre os nossos pares. Não adianta, se a nossa casa não está arrumada, nós jamais arrumaremos a casa alheia, ou tentaremos ajudar a arrumar a casa alheia, que são das famílias que chegam todos os dias nos conselhos tutelares, com crianças vitimizadas, com pais vitimizados, com adolescentes vitimizados, adolescentes até em situação de medida já, né? E aí a gente tem que entender que papel que a gente faz, qual é o papel da comunicação na minha relação com o colega. Eu estou dando um bom dia quando chego, coisa simples. Estou dando um bom dia quando chego, né? Eu estou parando para ouvir o cara. Você traz uma questão muito pertinente, Irã, porque desde o motorista ao colaborador, né, todo mundo que trabalha no Conselho Tutelar, a gente tem que entender que são pessoas de direitos humanos, fazem parte do Conselho Tutelar também. Exatamente. Não do órgão colegiado, mas faz parte do Conselho Tutelar. Porque tem a informação que o porteiro dá, que o guarda dá, que o motorista dá, o usuário, quando sair daqui, vai dizer que recebeu aquela informação no Conselho Tutelar. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que estar muito antenado a isso, fazendo sempre o colegiado dos conselheiros tutelares, sim, e fazendo a reunião com o pessoal para discutir o tema primordial, que é a comunicação interna e externa. Exatamente. Na questão que eu falei do raporte. Olha, que está mandando lembrança aqui. Quequeu, que é o filho de Didão. Quequeu. Giovanni Borges, conselheiro tutelar lá de Araxá. Giovanni, a gente conheceu ele lá naquele no congresso. Nós sim, lá sim, Luciana, Goiás. 2006. Lauro Trindade, Lucas Melo, Tiago Francisco, Seu Vieira, Lucas Pereira, Eric, Arthur. Deixa eu ver quem que tá mais por aqui. Olha, Joyce de Oliveira. Karina também. Boa tarde, tá esperando a data que ela ficou de marcar. Não, mas ela virá, com certeza. Que ela vai também. Tatiana Pereira também já aceitou o convite aqui. Eu vou deixar a data a seu critério, Tatiana. Você diz a disponibilidade e a gente faz esse debate. É um tema que o pessoal está querendo bastante discutir, a questão do SUAS, da política da assistência como um todo. E a gente, André, voltando para a questão da comunicação, a gente tem que ter muito cuidado, porque a comunicação ela vem sendo sistematicamente, né, utilizada para fins que, vamos dizer assim, não muito ortodoxos do ponto de vista do processo de indução e muitas vezes no processo de alienação. Então, nós estamos tendo aí uma guerra muito séria, uma guerra midiática com o que vem acontecendo no país desde de 2 anos atrás. Sempre aconteceu, mas de 2 anos atrás eu falo isso no contexto, como a gente trabalha muito com política pública, nós estamos aí num contexto de fragilidade política muito grande. Nós temos a todo momento mensagens midiáticas sendo colocadas, né? Outras mensagens sendo... o pessoal assim, de Caruaru mandando um abraço ao amigo Jorge Casagrande aí, ó. Caruaru, Agreste, Jorge. Sistematicamente nós estamos sendo induzidos a acreditar que uma maçã não é uma maçã não é um abacaxi. Então nós precisamos ter entendimento com relação a isso. E com relação à questão da comunicação interpessoal, eu falei do rapport, ou report, ela repousa em três pontos básicos, né? Atenção mútua, atenção pessoal, atenção mútua, né? Positividade mútua e coordenação de todas essas três que vão desembocar num processo muito falado, muito dado, muito batido, muito teclado, que é a questão da empatia. Se eu tiver uma ótima comunicação com o meu companheiro, eu estou desenvolvendo um processo de empatia. Eu olho para o meu companheiro e quero dizer para ele, olha, se fosse eu que estivesse no teu lugar, me ouvindo, como é que eu queria, né, tu te comportaste comigo? Então, assim, nós precisamos juntar essas três vezes, 3 pontos, né? Que é a atenção mútua, a questão da positividade mútua, a coordenação na colocação desses pontos
que vai desembocar fatalmente na empatia, que é nada mais nada menos do que estar no lugar do outro. Fernando Silva, é seu companheiro. Fernando foi nosso companheiro lá na especialização da Rural. E é secretário de Assistência Social lá em Caruaru. Um abraço, Fernando. Um abraço, Fernando. E assim, a gente precisa entender que eu vi isso a semana passada. Gente, o tempo passa. E hoje, as pessoas que estão no mandato, tem 4 anos, e depois mais 4, não sei mais quantos, mas nós temos que viver o hoje, entendendo que da nossa comunicação com o nosso colega, né, vai depender a estabilidade do órgão Conselho Tutelar. Da nossa comunicação institucional com os nossos parceiros externos, vai depender os resultados positivos ou não do Conselho Tutelar. E para isso a gente precisa fazer uma leitura séria, uma introspecção dentro do nosso próprio órgão e saber, a gente está se falando? Porque se a gente não se fala, André, como é que a gente vai falar para o doutor? Como é que a gente vai falar para delegados? Como é que a gente vai falar para gestores? Se a gente não se fala, o público, o cara que está sentado na minha frente, que está sendo atendido, né? Eu estou conversando bem com o meu colega para poder conversar bem com o meu usuário, né? Eu estou entendendo o que ele está dizendo, porque comunicação não é só mandar, né? Comunicação é você receber. Recebi bem, processei, vou devolver o quê? Feedback. Qual o feedback? Né? Qual o feedback que eu estou dando? Feedback é positivo? O feedback está fazendo o CT ir para frente, cumprir com aquilo que ele foi criado, né? Até porque a gente precisa abrir os olhos. O Conselho Tutelar, ele está na mira de uma série de pessoas e grupos, né, para ser cada dia mais restringido nas suas atribuições, restringido nas suas atenções, restringido na sua atuação, e nós precisamos dizer para todo mundo para que é que a gente veio. E isso a gente faz com a comunicação. Um abraço para Wagner Souto. Wagner Souto, está no café. Acho que a gente conhece Wagner, lá de Holanda. Wagner, sim. Maduca Lopes também está prestigiando a gente aí. Né? Professora Maduca. E assim, se nós não conseguimos, se nós estamos tendo resultado positivo na nossa comunicação simples... Mazé, conselheira tutelar, a Lagoinha está aqui também. Mazé não perde um café com macaxeira. Pois é, ela vai vir também. Se você não tem condições de falar 5 entre si, como é que nós vamos falar para 500? Para 5 mil? Para 5 milhões, né? Porque na unidade que eu atuei, lá na Neura, na RPA6B, 200 mil habitantes, né? Para 5. Se 5 não conseguiram se falar, como é que vai atingir 200 mil? Como é que vai atingir 200 mil? Aí, mas não é todo mundo que procura o CT. Beleza, não é todo mundo que procura o CT. Mas, eventualmente, daqueles 200, alguém vai lá. Alguém vai precisar, alguém vai procurar. E a gente tem que estar preparado da melhor forma possível para atender essas pessoas. Preparado para ouvir, preparado para processar, preparado para devolver e preparado para aparecer. Como é que se aparece? Juiz de futebol. Qual é o melhor juiz de futebol numa partida? É aquele que acompanha o lance de perto, né? Acompanha o lance de perto e ele não quer os holofotes para ele. Exatamente. Ele não chama o holofote para ele. É isso mais a grosso modo que o Conselho Tutelar mais ou menos é. Ele trabalha tanto na violação de direito que ele em determinados momentos ele não tem essa necessidade, porque hora ou outra ele vai aparecer de forma sucinta, de forma bem subliminar, naturalmente, mas vai aparecer e o cara vai dizer, pô, foi o Conselho Tutelar. Olha só, o Conselho Tutelar dando resposta. Você traz outra coisa interessante, que assim, uma vez um conselheiro perguntou a mim, André, tu não faz isso, não divulga no segredo de saúde, não. Naturalmente, o trabalho é reconhecido e as coisas vão acontecer. Sim, não adianta você querer condicionar o funcionamento do Conselho Tutelar à sua aparição, não. Entendeu? Não adianta, porque naturalmente ela vai surgir, as ideias surgem, né? O trabalho é reconhecido. Alguém de alguma forma vai fazer chegar a sociedade, né? Alguém vai ouvir, alguém vai dizer, porque ainda continua sendo melhor publicidade é boca a boca, apesar de toda essa palavra midiática que a gente tem, mas a melhor propaganda ainda é aquela que a pessoa sai da sua sala, né, sai do seu conselho, divulgando uma ação positiva do Conselho Tutelar,
trabalhar isso. Aí não está restrito a uma pessoa, gente. Conselhos são 5, né? E a gente tem que... Eu queria chamar a atenção de vocês para mais uma coisa, mais um detalhe. Quando a gente fala de relação interpessoal, eu tive a oportunidade de dar uma pesquisada, se faz muito de relação visando resultados de produção comercial. Gente, nós estamos numa esfera um pouco além dessa. Nós não estamos falando aqui de comunicação para vender e comunicação para comprar. Lembre-se que nós tratamos com gente e a pessoa humana não tem receita certa, não tem modelo. Pessoa humana não é uma máquina. Eu troco uma placa, boto outra, volta a funcionar. O carro quebrou, troca a peça, volta a funcionar. A pessoa humana requer um outro tipo de abordagem. Pessoa humana, ser humano, requer um outro tipo de viés, outros tipos de consideração. Então, é preciso que a gente entenda que quando você fala, o que você fala pode resultar positivamente e pode resultar negativamente. A simples flexão do que você fala, a simples forma como você fala, vai chatear o teu colega, se tu não tivesse cuidado. Então, assim, é preciso que a gente seja, já dizia não sei se carioca, mas ele pintou lá em todos os viadutos, gentileza, né? Que gentileza gera gentileza. Então não custa nada, gente. É tão mais fácil sorrir, porque destrava tantos quantos músculos, do que você ficar de cara fechada, que vai comprometer muito mais a tua musculatura. Então, gentileza aliada a uma comunicação simples, mais efetiva com o teu colega, com o teu usuário. Eu sei, não é fácil falar isso não, porque tem dias que você acorda com a cabeça cheia, né? São tantos os problemas do conselho, aquele caso não andou, não foi concluído, o gestor não atendeu, mas a gente precisa se apoiar minimamente nas ferramentas que a gente tem para poder fazer com que o conselho tutelar chegue até onde é para ele estar. E, sinceramente falando, eu considero a comunicação como sendo uma ferramenta de extrema valia para o conselho tutelar chegar aonde ele realmente merece estar naquele momento, em momentos futuros, né? E dizer para que eu vim. O que é o conselho tutelar? Quer trabalhar a cara do conselho tutelar? Massa, pode ser feito também. Comunicação institucional requer marca, requer mídia, requer trabalho gráfico, beleza, pode ser também, mas vamos atrelar isso ao primeiro e primordial relacionamento interno do grupo, porque se não for isso, não adianta. Já diz o ditado, gaiola dourada, gaiola bonita, não dá de comida a passarinho. Então, gente, não adianta a gente querer botar o conselho lá fora com uma mídia estupenda, um negócio maravilhoso, um design, papapá, e dentro não tem união, dentro não tem coesão, dentro não tem comunicação, o colega não dá bom dia pro outro, o colega está com raiva do outro. E, gente, a gente tem que aprender a debulhar o milho entre nós. Tem uma situação que não gostou, chama, pessoal, vamos conversar aqui, o que é que está acontecendo? Porque se não for assim, o conselho não vai andar para lugar nenhum e a gente não trabalha para nós. Eu vejo que tem conselho tutelar que está funcionando com três conselheiros. Por quê? Porque subtende que 3 é a maioria e tomam a decisão entre os 3 sem ao menos ter a preocupação de convocar e convidar os outros 2 a participar do colegiado, apenas porque não fala com o companheiro, com os outros 2 companheiros. E daí vem aquela questão da relação interpessoal entre o conselheiro e o tutelar. Então, se você não está preparado para entender que o meu colega naquele momento não digo nem distrator, mas se for um pouco mais grosso comigo, um pouco mais ríspido comigo, eu pedi meio minuto de licença só. Eu vou ficar, viu? Vai, fica aí. Então, assim, se não entender que existe essa condição específica naquele momento que fez com que o colega tratasse de forma abrupta naquele momento, e aí a gente não tiver condições de sentar para resolver aquele empecilho, aquele entrevero naquele momento, a gente vai prejudicar muito todo o andamento do órgão dentro da proposição de que você está atendendo e recebendo gente que muitas vezes
vitimizadas, são pessoas que têm uma condição social fragilizada, são as pessoas que chegaram para nós já com todas as tentativas que foram feitas por ela, né, na vida, em algum momento, falharam. Então, assim, a gente tem que ter muita clareza com relação a isso. E volto a dizer, com relação à questão da comunicação institucional, preciso você entender, para que nós entendamos que o resultado daquela comunicação vai dizer quem é o órgão tutelar perante a sociedade, principalmente perante os atores. Nós não estamos aqui para inventar nada, né? Tudo já está aí, né? Todas as ferramentas já existem. Agora você tem que escolher de que maneira você vai usar essas ferramentas. A ferramenta vai ser usada de maneira a fazer com que o Conselho Tutelar tenha uma resposta e uma visibilidade maior da comunidade. Vai ser, tá? Mas como eu vou fazer isso? É colocando todos os casos na mídia que aparecem? É colocando todos os casos na mídia? Né? É preservando a imagem daquelas pessoas, né, que nos procuram, família, adolescente, criança? Né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Não adianta a gente ficar fazendo contato direto com a televisão, com a rádio, querendo colocar o caso, quando na verdade a nossa função é preservar a identidade daqueles que nos procuram. Então, assim, há uma condição, né, de respeitabilidade, né, há uma condição de anonimato, né, para aquelas pessoas, e há condição de segurança também. É preciso você entender que a segurança ela tem que ser preservada, né, e às vezes uma comunicação equivocada vai expor o Conselho Tutelar, e vai expor todo o Conselho, vai expor a casa, vai expor os que chegam, né? Vai te expor de uma maneira que tu não imagina. Eu só fiz colocar na rede. Você só fez colocar na rede uma coisa que você não podia ter colocado, né? Eu só chamei a TV para fazer o registro do fato, para as pessoas saberem que acontece. Gente, todo mundo sabe o que acontece. As pessoas estão cansadas de saber o que acontece. Agora, é óbvio que, como o companheiro André falou, a TV, o rádio, a mídia vive de vender notícia. Infelizmente, é aquela história de quanto pior, melhor para vender. Ninguém quer se pautar pelas virtudes, né? Nosso país é invertido nos valores e também chega na comunicação. Ninguém quer se pautar pelas coisas mais dá ênfase àquela notícia, né? Às vezes até dá ênfase legal naquela notícia que zoa positivamente, ótimo, mas digamos nós aí e pensemos, qual é a notícia que mais vende, né? Qual é a notícia que vende? Qual é a flexão que o cara que está apresentando o jornal vende? Notícia A, notícia B, notícia C. Então, assim, nós precisamos saber para onde é que nós vamos enquadrar. Onde é que nós vamos nos enquadrar na questão da relação interpessoal da comunicação, e o produto dela, o produto, né, da relação interpessoal e o produto da relação da comunicação institucional. Então, isso tem que estar claro para todos, porque tudo começa com uma boa comunicação. Em casa, né, no trabalho, né, e no órgão de forma oficial. Em casa, porque você comunica com sua família, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. No trabalho, porque é aquela comunicação que você vai resolver uma série de problemas que chegam na porta. E institucional, que é aquela comunicação que você vai dizer quem é o órgão. Como? Ofícios de forma oficial, né? Mas na atitude que vão tomar, né? na participação do Conselho em algumas ações, e aí a gente tem que ter cuidado, porque nem todas as ações são ações para que o Conselho lá participe em loco, né? Outras sim, mas umas não, e a gente tem que entender, porque às vezes é criado um aparato para o Conselho Tutelar participar de determinados tipos de ação, onde na verdade o Conselho vai participar daquela ação, vai ser mais um ente
Mas... Ó, Rico Show olhando para tudo. Aí, Ricardo Costa. Rico e suas paródias, né? Rico é Geórgio também, Bonifácio está aí. Geórgio Luiz Bonifácio. Eu sou de Marte, viu, Geórgio? Ô, Irã, nós já estamos aqui há quase uma hora. O pessoal está interagindo com a gente, né? A gente tem o seu horário que o Irã vai fazer prova também, mas se dispôs. Não, né? Tá conosco. Estamos aqui. Então, a prova fica para já. O Will mandando um forte abraço aí, o presidente da Unicep. Will Vitorino, abraço, Will. A Unicep tem que investir em comunicação, tem que dar uma divulgada nas coisas aí na escola. Tá muito fora do ar. Pois é. Vamos vender o peixe não de forma comercial, mas de forma institucional, da maneira que se possa ser entendido. Mas, Irã, para a gente encerrar, Irã, eu queria que você fizesse as considerações finais baseadas em 2 períodos. Nos 27 anos da criança e adolescente, né, como é que é a comunicação, e esse período agora, que quase não, já há 2 anos, do primeiro processo de escolha em data unificada no país. Vamos fazer uma analogia, o que mudou, o que avançou, em termos de comunicação interna e institucional do Conselho Tutelar. Pessoal, na questão dos 27 anos do Estatuto, a gente tem uma ferramenta que ainda não é concebida, né, ou pelo menos não é entendida pela sociedade como uma ferramenta que é para todos, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, quando ele foi concebido de forma bem, vamos dizer assim, houve uma luta muito grande para a concepção do Estatuto, e aos 27 anos o Estatuto ainda não conseguiu chegar, não digo nem na sua plenitude, porque eu acho que isso aí a gente vai levar talvez mais 27 anos ou talvez mais, mas o Estatuto ainda não conseguiu primeiro, o seu reconhecimento, né, de que tipo de ferramenta é esse Estatuto, o que é que ele é, né? Para muita gente o Estatuto é aquela história, eu não posso mais nem, as mães dizem, eu não posso mais nem educar meu filho, porque tem essa lei aí, não sabe nem qual é a lei, mas diz, tem essa lei aí e a gente não pode mais educar os filhos. Educar de que maneira? Porque a gente não pode mais bater. Meu Deus, educação vai bater. Porque na minha época minha mãe só arriava a madeira em mim e eu obedecia. Sim, mas naquela época era uma época. Essa época é a época do Estatuto. Aqui estão os direitos. Aqui está a garantia dos direitos. Aqui está o instrumento de transposição para todas as políticas, né? E aqui nesse instrumento da responsabilidade a pais, mães e responsáveis. Então, aos 27 anos, a gente não tem ainda a compreensão do que é o Estatuto. Se você chegar em algumas escolas da rede oficial, principalmente, tem professores, gestores de escola que abominam o Estatuto. Porque esse Estatuto é essa lei de proteger bandido. Gente, onde é que nós vamos parar, abrir a cabeça e entender que lei para garantir direito não é para proteger equívocos. Lei para garantir direitos. Todo direito está associado a um dever. É claro. Então o pessoal fica achando que não, o Estatuto só dá direito. Não, gente. O Estatuto captura direitos, mas ele cobra deveres. E cobra de forma muito incisiva. Agora, se essa ferramenta vai resultar, obviamente, em punições para pais, punições para gestores, que resultam, você sabe disso, punições para todos aqueles que estão afetos a cumprir com o Estatuto, é uma outra história, vai depender muito da atividade dos conselhos tutelares e defensores de direitos fazer valer o Estatuto, né? É como eu disse, aos 27 anos a gente não consegue implementar 10% de tudo aquilo que o Estatuto, né, preconiza. E isso por quê? Vou dizer uma coisa que eu sempre, quando tenho chance, vou aproveitar aqui a chance de dizer. Nós que somos do bem, não conseguimos nos entender. Ou seja, falta comunicação, né? Excede-se em informação, mas falta comunicação. Eu não sei como é que o Ministério Público hoje está
está vendo o Conselho Tutelar? Eu não sei. Como é que o Judiciário hoje vê o Conselho Tutelar? Eu não sei. Por quê? Porque falta comunicação. Mas não falta informação. Quando esses dois entes querem acionar o Conselho Tutelar, eles, informam. Ou qualquer, quando quer, vai, informa. Mas, e o feedback? E o retorno? Não está entendendo? Então, é mais ou menos isso. Com relação ao processo unificado, que se deu agora em 2015, né, para 2016, o primeiro, eu acho que foi uma luta muito grande, né, você sabe disso. E em Recife, Pernambuco, eu posso, por assim dizer, pontuar que Pernambuco foi um dos estados do Nordeste que conseguiu, vamos dizer assim, botar fogo na questão, à época da lei, a 12.696. Balizar o debate, né? Conseguimos balizar o debate, nós fizemos algumas assembleias aqui, nós convocamos outros companheiros, em uma determinada assembleia no fórum, aqui no SICA, né, no do Fórum Aureliano, a gente teve a presença de alguns companheiros de outros estados, estiveram aqui presentes, o George aqui, Lenon. Inclusive, na época eu era representante do Fórum. Sim. Eu não me lembro aqui. Professor Edmilson, não sei se ele teve nesse momento, mas em algum momento ele teve. O nosso companheiro lá do Ceará, que é o Lógio Neto, que esteve aqui. Quer dizer, nós conseguimos aqui em Pernambuco nos articular, né? E aí depois trocamos ideias com os outros estados e companheiros nossos foram até Brasília. Eu mesmo, em algum momento, fui com o companheiro Jarailson para que a gente tivesse, tomasse pé da situação. O nosso companheiro daqui da RPA1, Thales Chernes, foi também em um momento. Quer dizer, nós nos articulamos, nós conseguimos conseguimos interagir entre nós e fizemos o nosso esforço. E graças a Deus esse esforço deu resultado. Agora, é preciso entender que esse processo unificado, o primeiro aconteceu, né, e que outros processos unificados vão acontecer. E eu pergunto para as pessoas que participaram do primeiro, o que é que nós estamos aguardando para o segundo processo? Né? O que é que nós temos para o segundo processo? Sérgio Campelo, um abraço. Sérgio Campelo da gestão agora da prefeitura. Dia 18 de novembro é o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Eu acho que está havendo falha na comunicação. Eu não estou vendo nada programado. Se houver algo programado, não está sendo divulgado. E se está sendo divulgado, não está sendo informado. E se não está sendo informado, não está sendo publicizado. Ora, na verdade, o dia 18 é um dia de extrema importância para a gente, porque marca, né, tudo aquilo que a gente conseguiu até hoje de luta, todos nós, desde a criação do Estatuto. Nós participamos da primeira marcha nacional em Brasília. Acho que foi a primeira e única. Não teve outra. Em 2008, né, se não me engano. 2008. E nós estivemos no Planalto Central, ali em cima do carro de som, eu, André, companheiro Adriene, outros companheiros da época. 2.000 conselheiros tutelares em todo o país. Iam 2.000 conselheiros e a gente conseguiu fazer uma marca importante naquela época. Assim, eu acho que o que a gente precisa mesmo entender, que o Conselho Tutelar é que nós somos servidores de uma sociedade. Então, eu vou aqui sentar com você, André, queira Deus, um pouco mais à frente, não sei, onde a gente vai tratar do assunto de comunicação, mas tratando do assunto de comunicação, entendendo que o Conselho Tutelar está ocupando, né, todas as esferas que ele merece, do ponto de vista da publicidade. E o café com macaxeira é comunicação. Né? Sim, o café com macaxeira é uma comunicação. Mas aí, voltando para aquela questão do que é que está sendo feito, eu acho que a gente precisa sair um pouco dessa ostra, sabe? A gente precisa sair um pouco desse ostracismo. A gente precisa sair um pouco dessa condição de sentar só no birô e de sentar só no atendimento, de só encaminhar os assuntos. A gente precisa entender que a vida do Conselho Tutelar ela é um pouco mais para fora. E quando eu digo mais para fora, eu não estou falando aqui em fazer festa todo dia, nem fazer festa todo final de semana. Não estou falando isso. Eu estou falando que em determinados momentos, como o dia 18, o Conselho Tutelar precisa estar suficientemente organizado, suficientemente forte, para dizer, pelo menos em uma hora, para a sociedade, nós somos o Conselho Tutelar. Fazemos isso. E é um dia de luta também. É um dia de luta. Fazemos mais isso. Um dia de luta. Mais um dia, porque nós temos outros aqui, inclusive com adventos muito tristes.
Mas nós temos dia de lutas aqui. Então, assim, precisamos dizer para a sociedade, pelo menos em um momento, um dia, o que é que somos, quem somos e para onde vamos. E o que é que nós estamos fazendo para que a vida daquelas pessoas, para que aquela pessoa respire melhor, pelo menos um momento na vida. Eu acho que é isso que está precisando. Eu só tenho a agradecer. Agora, para encerrar mesmo, até por conta da hora, vou liberar que você vai ter que fazer sua prova. Aproveitando esse momento de comunicação, eu quero comunicar-lhe que espero receber outra vez para a gente discutir escola de conselhos, diante desse monte que está na política pública, principalmente de direitos humanos. A gente tem uma escola de conselhos aqui que é referência nacional. Eu quero muito receber você, professor Humberto, para a gente dialogar em relação a esse tema e aproveitar também para comunicar, né, porque senão o Marcelo vai surtar ali, morrer de coração de luxo, que é o terceiro simpósio, né, que é a etapa Nordeste do terceiro simpósio do Sistema de Garantia de Direitos, que vai acontecer em João Pessoa, de 11 a 14 de dezembro. Né? Então a gente está lá, né, estão todos convidados, estamos ajudando nessa mobilização e vamos lá dialogar os melhores temas que tiverem para a gente debater. Né? Gilene, um abraço, Gilene, um abraço para a Gilene. Eliane também, né? Todo mundo que está aí. Eu só agradecer a todos vocês que estão interagindo aqui conosco. É uma honra muito grande sempre falar do pouco que você pode, da experiência que você obteve. Isso é muito valoroso porque, assim, aprendizado não é nada quando ele fica na sua mão. Você tem como experiência, não é nada quando você não consegue transferir. Eu acho que esse é o maior dom do aprendizado, é você poder, com o que você aprender, transferir a quantidade maior de pessoas. Eu acho que aqui a gente está atingindo uma quantidade muito boa de pessoas. Sim, vamos discutir sobre escola de conselho, sobre desmonte. E o livro, né? Os conselhos que eu tenho vai sair. Tem isso. Eu estou com 20 capítulos já montados e eu espero que até o final desse ano eu conclua um livro que eu comecei a fazer. Eu acho que ele vai ter aí um ou dois volumes, no máximo 2 ou 3 volumes, não sei, com algumas experiências vividas no Conselho Tutelar. Queria dizer a vocês que não é nada versado em cima de lei, do que já tem tantos outros especialistas que já fizeram, professores, amigos nossos, professor Zefinha estava dizendo. Zefinha de Camaragibe. Está chegando agora e já está acabando. Pois é, mas outras oportunidades virão, Zefinha, não tem problema. Então, assim, nada versando especificamente sobre lei, mas sim sobre experiências de pessoas humanas. Pessoas que chegaram no Conselho Tutelar, na minha fase de atuação, e que eu estou tentando transcrever para um livro, contando as experiências, claro, dizendo quais foram as diretivas, tomadas as providências, mas, sobretudo, prezando pelo o que foi que eu vi naquela pessoa, o que aquela pessoa chegou trazendo, né? Qual foi a solução, como foi aquele comportamento, qual foi o nível de vitimização, né? Tratando o humano como ser humano. Eu estou tentando traduzir isso. E esse primeiro volume de Os Conselhos que eu dei vai ser, eu acho que vai ser uma ferramenta muito boa para todos os companheiros do Brasil todo, se quiserem, quando puderem, né, que quiserem fazer consultas e observar como foi que a coisa começou, como foi que a coisa terminou, como foi que a coisa se deu, né, como foi que o conselheiro perseverou, né, foi resiliente, não desistiu, teve dificuldade, mas foi lá, dobrou, construiu um ofício, procurou um colega, indagou aquele colega, né, de outra RPA, de outra situação, de outra cidade até, como é que faz, como é que junta, como é que a gente pode somar, como é que a gente dá um resultado positivo, como é que a gente peticiona, como é que a gente... Tudo isso a gente vai tentar contar nesses 2 ou 3 volumes de Os Conselhos que eu dei. Novamente, André, eu agradeço, foi uma honra para mim. Tão logo você queira, tão logo haja oportunidade e tempo, né? Tempo, gente, tempo é a matéria mais preciosa do mundo, viu? Mazé está agradecendo. Mazé Gomes. Obrigado, tempo Mazé. É a matéria mais cara de todo o universo. Uma vez perdido, não tem loja para comprar. Lembre-se disso. Então, que nós façamos valer o tempo que nos foi dado pelo divino, né, Deus, para que a gente possa transformar a vida de pessoas. Às vezes o gesto é simples, é pequeno, mas naquele momento muda muito a vida das pessoas. Obrigado, André. Vamos ajustando, Irã. Vamos ajustando. Um abraço para Deus abençoe. Tchau, pessoal. Valeu. A gente se vê mais vezes, se Deus quiser. Estamos aí. Estamos na luta. Vamos continuar. A luta não para não.